Hoje nós teremos o irmão Caio ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Quantos estão aí aguardando? Amém? Glória a Deus. Já liberamos as crianças? Os adolescentes? 11 a 14, os adolescentes de 11 a 14 estão liberados para ir para as salinhas, amém? Vamos orar com o irmão Caio, para não ganharmos tempo. Glória, vamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti a vida do irmão Caio. Te louvamos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele, da sua família. E nós colocamos diante de Ti agora, esse momento em que Ele estará ministrando a Tua palavra no Teu altar. Ó Pai, nós clamamos a Ti, usa a vida do Teu Filho, na autoridade do Teu Espírito, na autoridade da Tua palavra. Ó Pai, nós cremos que Ele não estará ministrando por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim uma palavra de demonstração de Espírito e de poder, palavra revelada no Seu coração. Então nós abrimos os nossos corações para receber tudo quando o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Libero sobre ele a unção para isto, na autoridade do nome de Jesus, amém. Acredito que eu vou precisar de mais água. Acho que é pouca. A paz do Senhor? Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é muito feliz quando a gente se reúne, não é verdade? Quando a gente vem junto para a casa do Senhor, para cultuar este nosso Deus. É muita bênção, né? Eu estava conversando com alguns irmãos que nós ficamos numa expectativa, né? Estava falando com o Jonas, o Márcio, o pai. Nós ficamos numa expectativa do que é que vai acontecer, né? E falar para os irmãos que eu também estou nessa expectativa, junto com vocês. Amém? Eu estou junto com vocês nessa expectativa, porque o nosso Deus, Ele é criativo, Ele é soberano, e Ele é o Deus das nossas vidas. Não estamos aqui para buscar a ideia de homem nenhum, ou doutrina de homem nenhum. Nós estamos aqui para buscar juntos o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Abre as suas Bíblias para a gente começar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Obrigado, viu? Tá bom. Apenas o versículo 6 e diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está assim na sua Bíblia? Então repita comigo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, isso é muito interessante, porque quem dá o crescimento também é o responsável por dar o alimento. Quem atrai multidão também é responsável por prover o pão. Então, eu estou tranquilo, porque a igreja está crescendo. Mas não foi o pastor, não fomos nós. Então, quem está dando o alimento é o Pai. Amém? Há um risco muito grande quando nós saímos dessa dependência do Senhor e queremos criar alguma coisa para atrair pessoas. Porque quando nós atraímos, é sua responsabilidade também dar o alimento. Mas hoje nós estamos na total dependência do Senhor. Amém? Irmãos, cuidado para você não sair durante a ministração, a não ser que seja de extrema urgência. Fique aqui, segure a sua vontade de beber água, de dar uma caminhada, de ir ao banheiro. Porque às vezes lá atrás
lá onde tem um bebedouro, parece que acontece uma célula. Tem uma galera que se reúne lá e fica lá. Então não deixe isso acontecer com você, tá bem? Porque o Pai, o Senhor Deus, Ele trouxe o alimento. Agora, se você está desnutrido, a culpa não é dele, se você não quis comer, tá bem? Vamos lá. Quando é que eu mudo de vida? Essa é a nossa primeira pergunta para começar. Quando é que eu mudo de vida? Todos nós queremos crescer. Todos nós queremos sair e mudar a nossa vida para melhor, amém? Mas só o simples fato de nós nos reunirmos aqui como igreja, ou quando nós nos reunimos como célula, consolidação, maturidade, esse simples fato de eu vir não muda nada. O simples fato de você ter vindo aqui para a igreja não muda. Eu sei que você gostaria que fosse assim, fácil. Eu também. Mas o simples fato de você estar sentado aqui no culto não quer dizer que você vai crescer com a maioria. A principal diferença é que eu tenho que entender. A minha e a sua vida só muda quando nós entendemos. Quando a palavra aqui é ministrada, e às vezes nós estamos com a mente lá fora, no que eu vou fazer, na conta que eu tenho para pagar, às vezes numa discussão que você teve antes de vir para o culto, e às vezes isso toma conta da sua mente, e aí você só está de corpo presente. A palavra é ministrada, você vai para sua casa e fala, não mudou nada. Não é uma oração forte, uma oração poderosa. Ela tem efeito? Tem. Mas para mudar a sua vida, você precisa entender. Amém? Do mais novo ao mais velho, nós precisamos aprender. É aí que está a chave da nossa vida mudar. Não é eu simplesmente ter uma informação. Eu preciso aprender. Amém? Tem pessoas, olha só, que já são de Deus e são bênção na vida da igreja. Aqui. Mas você acredita que alguns mistérios de Deus só estão entendendo agora? E às vezes já está caminhando com a gente há muito tempo. Eu estou, acho que quase desde o primeiro dia que inaugurou o templo. Eu não estava antes, na época das células, mas de quando começou o templo, lá no outro salão, a gente já se reunia junto com a comunidade. E eu compartilhando com alguns irmãos, e olha, hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus para vocês. Mas acreditem, parece que é agora que eu estou começando a entender. Então, e tudo aquilo que nós já vivemos de experiência, era o Pai limpando, era o Pai lapidando, era o Pai tirando aquilo que não podia estar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, a forma como eu falava com meu filho. Era Deus limpando, era Deus trabalhando, era Deus agindo. E alguns desses mistérios, alguns dos conhecimentos da vontade de Deus para a minha vida, só vem quando algumas coisas precisam sair. É agora que eu estou começando a compreender o que Deus quer. Começando, irmãos. Então eu quero provocar em você uma sede por conhecimento de Deus. Uma sede por entender a vontade de Deus na sua vida. Porque é só assim que nós vamos mudar. Amém? Se eu só entendo, se a minha vida só muda quando eu entendo, por que eu não entendo tudo? Se eu só mudo quando eu entendo, por que é que eu não tenho entendido? Falta revelação. E, irmãos, fiz questão de anotar que é aqui onde o Espírito quer chegar. Se às vezes nós já estamos nos reunindo há dias, às vezes como culto, como igreja, às vezes na sua célula, por que é que a minha vida ainda não mudou tanto? Perceba,
Quantas pessoas aqui participam de célula? Erguam as mãos, por favor. Olha, grande maioria. Olha para dentro da sua célula. Às vezes tem uma pessoa que cresce mais rápido. E às vezes chegou depois de você. Por que isso? Tem pessoas que estão caminhando com a gente há tempo, mas só agora estão entendendo. Cadê o irmão Alex? Foi para nós que estávamos lá no encontro com Deus emocionante ver o irmão Alex compreendendo o reino. Amém? E eu acho que eu posso falar por ele que agora você está experimentando algo mais do Senhor. Amém? Mas olha, há quanto tempo nós estamos ministrando sobre o reino? Tem pessoas que ainda não entenderam. E tem pessoas que estão entendendo agora. Eu preciso entender para que a minha vida mude. Nós precisamos, irmãos, amar o Senhor acima de todas as coisas. Se saísse a notícia que o Banco do Brasil resolveu abrir todas as portas e abrir o cofre, quem chegar lá primeiro pega o que tem. Se fosse na hora do culto, era capaz de o culto até ficar meio vazio. Porque o que é que tem dentro do Banco do Brasil? Tem valor? Por isso que está guardado lá no cofre. Mas existe algo de um valor muito maior, que dinheiro nenhum pode comprar. É o manual para a gente voltar para casa. A palavra de Deus. Você tem ela. Quase todos aqui têm a Bíblia. E aqui está a chave para a sua vida mudar. Irmãos, não precisa de que ninguém diga nada para você. Não precisaria. Você tem um manual. Esse manual te leva de volta para Deus. Às vezes nós vivemos a nossa vida mesquinha, buscando prazeres carnais. Vivemos buscando vontades pessoais e esquecemos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí Colossenses 3 vai dizer que agora você morreu. Você não tem mais sentimento. Não deveria ter. Ficar emborradinho por causa de pouca coisa. Agora Cristo vive em você. E Ele quer viver em você. Ele quer usar a sua vida para continuar a obra e o ministério do Senhor. Quem? Só do pastor Moacir? Do seu líder de célula? Não. Cada um de vocês. A nossa mente, irmãos, ela é o campo de batalha de Satanás. Sabiam disso? A sua mente é o campo de batalha de Satanás. E para vencermos, precisamos aprender a lutar nessa área. Amém? Hoje o Senhor vai, em nome de Jesus eu creio, abrir os nossos olhos para aquilo que nós verdadeiramente precisamos dar atenção. Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, irmão. E Ele quer levar a sua igreja. Ele quer levar a sua igreja e quer levar ela com o seu vestido lindo, sem mancha, sem ruga, limpa. Amém? Essa é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em João 10:10. Você achou que eu ia ficar só em Coríntios, né? Vamos lá. João 10:10. Aos que já leram João, acredito que esse versículo vai estar grifado. João 10:10. Tá aí, Mateus? Grifou? Aleluia, glória a Deus. E diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vontade do Senhor, e a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, é que nós tenhamos vida e uma vida abundante. Aonde, Caio? Em todas as áreas da sua vida. Emocional, sentimental, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho. Deus quer, essa é a vontade de Deus, que haja e tenha vida em abundância na sua vida. Deus quer isso para você. Mas nós lemos ali também que Satanás tem uma vontade. E ele veio, senão, roubar, matar e destruir. A vontade de Satanás, irmãos, é impedir que você viva essa vida em abundância. A vontade de Satanás é impedir que você possa ter essa vida abundante no Senhor. Deus quer que você viva bem, amém? Mas Satanás vai fazer de tudo para que isso não aconteça na sua e na minha vida. E ele vai entrar em guerra com você. Aonde? Na sua mente. Ele quer tomar a sua mente. Você já se pegou nesse momento? Onde às vezes você percebe que dentro de você está em guerra. Uma guerra que, se você pudesse pôr para fora, destruiria tudo. Às vezes uma guerra na sua mente, uma guerra nas suas emoções. Mas se você pudesse sair de fora da sua mente e olhar para fora, você veria que tudo do lado de fora está normal. Não mudou nada. Só está na sua mente. Com a sua esposa, se você é casado, com o seu marido, na sua família, às vezes está tudo normal lá com eles. Mas dentro da sua mente já causou uma guerra. Está tudo armado. Irmãos, nós precisamos nos tornarmos crentes habilidosos para vencermos nessas áreas. Na área que Satanás, ele não mudou a sua estratégia. Ele não mudou. E passa ano, e passa ano. Às vezes pessoas vivem, às vezes até a morte, aprisionadas. Mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor está sendo ministrada e você vai viver a vida abundante que o Senhor Deus tem para você. Amém? Nós temos que lembrar que a verdade é a palavra. E quem liberta é a palavra. Não é a opinião dos seus pais. Não é a opinião do seu cônjuge ou dos seus amigos. É a palavra que vai te libertar de tudo. De toda a escravidão, do pecado, da malícia, do engano. O Senhor quer te dar essa vida abundante. E uma das coisas que Satanás tenta fazer, irmãos, é nos influenciar através de sonhos. Às vezes palavras que não são construtivas, que às vezes as pessoas dizem para você. Às vezes até falsos elogios. Satanás também sabe elogiar. E às vezes usa uma pessoa para te elogiar, para te atrair para o engano. Teve uma noite, algumas pessoas já sabem disso, eu estava dormindo muito bem. Minutos, assim, poucos minutos antes de eu acordar, eu tive um sonho da minha esposa me traindo. Sonho horrível, foi um pesadelo aquilo. E aí, aquilo, irmão, me tomou de uma ira. E eu estava dormindo. E eu acordei com essa raiva. Falei, que sonho besta. Até o meu tom de voz, que sonho besta. Minha esposa está aí, que bênção, está tudo bem. Mas percebe que o sonho já conseguiu me influenciar. Eu já estou tomado da ira que o sonho me deixou. E aí eu fui preparar o café. E aí daqui a pouco eu percebi que eu estava nervoso. Eu falei, por que eu estou nervoso? Eu acabei de acordar.
E aí percebi que a seta que o maligno mandou, eu peguei. E aí eu comecei a entrar em batalha. Falei, em nome de Jesus, sai daqui toda a tristeza, toda essa seta inflamável do maligno, essa tentativa de destruir o meu dia, de trazer discórdia, de trazer raiva. A minha esposa acordou, estava lá toda sorridente. E aí eu já estava bem, graças a Deus. Mas a nossa mente, ela é o campo de batalha. E nós precisamos estar preparados para vencer nesse campo. Uma terceira pergunta ficaria assim: como eu faço para vencer Satanás nessa área? Existe uma arma que vence Satanás. Quem se arrisca a dizer? A palavra. Para você, ela é uma Bíblia com letras. Mas para Satanás ela é uma espada. E ele tem medo dessa espada. Nós temos vivido muitas experiências nesses dias, onde Satanás tem tentado confrontar a igreja, seja no encontro com Deus, seja nas visitas que os irmãos têm feito. Satanás tem tentado usar de ousadia e dizer: quem é você? Ah, mas graças a Deus, todos sentidos de sabedoria. Só, você tem razão, eu sou nada, mas aquele que morreu e agora vive dentro de mim é tudo. E não está em mim, mas está nele toda a autoridade. Então, em nome de Jesus, sai. Irmãos, qualquer um poderia dizer isso, mas nós precisamos entender que há poder no Senhor, que há poder na sua palavra. Não é só uma informação, ela precisa estar dentro de mim. Davi entendeu isso e ele vai dizer que ele guardou a palavra do Senhor no coração, para não pecar. Foi assim que Cristo venceu. Foi assim que Cristo venceu a Satanás. Se você precisava de um exemplo, de um modelo, está aí, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Às vezes, irmãos, é Deus te levando para a prova, para você ser tentado, para você colocar em prática o que você está ouvindo aqui, para você colocar em prática o que você está ouvindo lá na célula, na maturidade, na consolidação. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, porque preciso entender, diga assim comigo, eu preciso entender. Não pode ser só uma informação. Eu preciso entender. Irmãos, quantos jovens aqui na igreja estão ouvindo? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas quantas pessoas aqui já ouviram esse conselho? Ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Não vai, não faça, espera. Cuidado com o jugo desigual. Irmão, as pessoas que estão errando é porque é só uma informação, ainda não entenderam. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na vida do Mateus, sabe? Nós tivemos a célula na casa do Mateus, lá com a Joelma, o nosso irmão lá. E durante um ano e pouco, e eu questionava com a Mary, falei, mas por que eu vejo tanto potencial na vida do Mateus, na vida do Marcos, na vida desses meninos? Por que ainda não mudou? Eles têm a unção para ser mestres. E por que ainda não mudou? E aí teve um dia que Deus marcou um encontro com o Mateus lá na sala de casa. E aí na consolidação, o papai pegou ele. Doeu. Mas o menino está pegando fogo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou falar isso, irmão, mas você continua firme, tá?
Tem meninas que mandam mensagem para ele: hein, vamos sair. E ele só palavra, 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 palavra. Aí chegou um ponto de uma menina falou assim para ele: não, mas eu também sirvo a Deus. Aí ele: fazendo essas coisas que você faz? Assim, aí ele foi lá na palavra: não tem como adorar dois senhores. Você está adorando a Satanás. Irmão, toda a verdade é libertadora. E ela precisava ter um encontro com Cristo, como o Mateus um dia teve. Eu falei: Mateus, o que você está fazendo da sua vida? Você acha que a sua vida é só essa aí? Ir para a célula, às vezes chegar atrasado, tá bom isso? Irmão, existe mais de Deus para a sua vida. Todo conhecimento, ele é construído dentro da minha e da sua vida, amém? Amém? Todo conhecimento de Deus, ele é construído dentro de nós. Todo conhecimento, todo tipo. Então pense nessa construção do conhecimento, né? Paulo vai dizer que quando você começa a beber no leite. Mas a intenção do Senhor é que você pare de beber leite e comece a comer alimento sólido, para viver as coisas boas do Senhor. 1 Coríntios 3. Mas olha só, todo conhecimento é uma construção. Estão entendendo? Irmão, vou falar um pouquinho mais alto só para você não dormir, tá bem? Todo conhecimento é uma construção. Todo conhecimento. Então pense no conhecimento como um muro que está sendo edificado. Quando eu construo, quando eu permito que o Senhor Deus construa dentro de mim o conhecimento de Deus, essa construção é um muro que me protege de tudo que está do lado de fora. Este conhecimento de Deus que você está adquirindo no Senhor, ele é um muro que é construído para proteger a sua vida de toda a cilada de Satanás. Porque você só vence o maligno quando você tem conhecimento. Nós temos visto pessoas que estão passando mal, vão lá, ora, melhora, piora, vão lá, ora, melhora, piora. Por quê, irmãos? Não tem nenhuma construção, não está permitindo que o Senhor Deus cresça dentro da vida dela. Só que entenda, todo conhecimento é uma construção. Então, quando você não permite que o Senhor construa o que é bom, o que é agradável ao Senhor, quando Deus não constrói dentro da sua vida, não a sua opinião, mas o conhecimento da palavra de Deus, algo também está sendo construído na sua e na minha vida. E também é um muro. E esse muro, que não é o muro de Deus, pode estar te impedindo de conhecer mais o Senhor. Assim como o muro de Deus te impede de ser atacado pelo maligno, o conhecimento do mundo também te impede de conhecer mais de Deus. E esse processo de desconstrução é mais doloroso do que um novo convertido que chega na igreja. Um novo convertido que nunca teve experiência com a palavra de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, vai começar a construir algo novo dentro dele. Mas às vezes você é um cristão antigo e tem barreiras. Essas barreiras podem estar te impedindo de viver a vida abundante que Deus tem para a sua vida. E o que eu preciso fazer? Desconstruir. Abrir mão. Um dia o pastor Malcir deu um testemunho que ele estava num EPL lá em Cruzeiro. É EPL, né, pastor? Vocês sabem que se você pegar a Bíblia do seu líder aí, vai estar cheio de rabisco, anotação, um monte de coisa. Por quê? Fomos gerados assim. Porque o nosso pastor nos ensinou. E o pastor tinha uma Bíblia de um antigo ministério, né, pastor? Com muitas anotações e anos de ministério, aconselhando vidas, casais, e tudo anotado ali. E o pastor queria mais de Deus. E na hora da oferta, o pastor ofertou a Bíblia, mas com um propósito
Deus pediu a Bíblia do pastor? Fala, pastor. O pastor Eduardo Reis estava pregando, ele fez um apelo para se fazer uma oferta. E ele disse, não sei o que Deus vai pedir. Deus vai pedir seu dinheiro, pedir seu sapato, que ele vai pedir. Sim. E eu não tinha levado nem um centavo na minha carteira, tá? Eu penso que o cara estava duro. Era eu. E aí, naquele momento eu pensei, meu Deus, eu não tenho nada que ofertar. O que eu posso ofertar? Deus, Senhor, entrega a sua Bíblia. E eu ofertei a minha Bíblia, cheia de anotações que eu tinha. E junto com aquela Bíblia, eu fiz uma oração muito diferente. E eu pedi a Deus que Ele pudesse reciclar tudo. A minha teologia, tudo que eu tinha aprendido até então, num outro ministério, antes de conhecer o Evangelho do Reino, que Deus pudesse me revelar os mistérios da sua palavra, que eu queria o novo de Deus. E aí, quando eu fiz essa oração, eu entreguei aquela Bíblia, fiz essa oração diante de Deus, a partir daquele dia, a minha vida mudou completamente. Porque muitas anotações daquelas que eu tinha, não estava completamente fora dos princípios do reino. E aí Deus foi restaurando tudo. E hoje, graças a Deus, continuamos aprendendo com Ele. Amém. Pode continuar, pastor. Irmãos, a palavra ela não entra com força. Você precisa abrir o seu coração para receber. O Senhor Deus não faz nada por força na sua vida. Tem pessoas que já estiveram aqui na igreja e hoje já não estão. E disseram, o Evangelho do Reino, os princípios da palavra de Deus, não são verdade. Mas o próprio Senhor Jesus disse que não eram para todos. Às vezes você pode não ter aprendido. E por quê? Faça essa pergunta. Irmãos, às vezes Deus coloca você em situações que você tem que reagir. Reage, irmão. Brade no seu quarto, fale com o Pai. Fale, Senhor, por que eu não mudei ainda? Aí Deus pode falar lá de cima, agora chegou onde eu queria. Fez a pergunta que eu quero dar a resposta. Você ainda não aprendeu por causa disso, filho. O Evangelho do Reino, os mistérios da palavra de Deus, não é para multidão, irmãos. É para discípulo. E você acha que você é discípulo vindo só para o culto? Irmão, discípulo às vezes não tem nem aonde dormir. Não tem às vezes nem sono. Porque Cristo é prioridade na vida. Para onde Cristo vai, o discípulo vai. Para onde Cristo foi, o discípulo foi. Para onde o Senhor nos manda ir, eu vou. E sem resistência. Resistiu, o Senhor resiste. Não está pronto, eu não posso entregar. Isso aqui vale muito mais do que está lá dentro do cofre do banco. E o Senhor está pronto para te entregar. Amém? Mas como nós estamos falando de conhecimento, de entender, de aprender, nós todo dia acordamos e ouvimos muitas informações. Ouvimos informações da família. Às vezes você ouve informação da Bíblia quando você para ler a palavra de manhã. Às vezes você ouve informação da sua oração. Mas tem pessoas que ouvem informação, as únicas fontes: desgraça, fofoca, novela. Só está trazendo desgraça. Irmão, entenda. Isso que você está ouvindo é a fonte do muro que você está construindo. É a informação que você está deixando entrar na minha e na sua vida. Então eu tenho que selecionar o que eu ouço. Eu estava lá no quarto, anotando a ministração, hoje de manhã, e bem longe, estava tocando uma música mundana. E eu anotando a ministração, mas estava longe, mas dava para ouvir a letra. Se eu demorasse mais um pouquinho lá, eu lá sentado ia estar assim com o pé. Entende?
sendo influenciado por aquela música que está lá longe. E aí veio a palavra na minha mente, assim, ó. Nada a ver, continua anotando. Nós ouvimos essa palavra na ministração passada. Essa palavra, nada a ver, precisa ser destruída. Ela foi enviada por Satanás para dizer para você, nada a ver. Hoje o culto está sendo, até quando eu não sei, transmitido, né, pelo Facebook. Aí o irmãozinho que é membro da igreja, nada a ver eu não ir para o culto e assistir da minha casa. Nada a ver. Nada a ver eu faltar na consolidação. Nada a ver eu faltar na maturidade no espírito. Nada a ver. Deus sabe o meu coração. Irmãos, a vida que você leva hoje é resultado das suas escolhas, não da escolha de Deus. E se você prestar atenção, como está acontecendo hoje, aconteceu várias vezes na sua vida, antes de algo muito sério acontecer, Deus te avisou, não faça. Deus está te avisando hoje, entenda, aprenda, porque vai chegar o dia que você vai precisar lembrar dessa palavra, e aplique, porque você é resultado das suas escolhas. Você não pode escolher colocar a culpa no Senhor. Você não pode escolher colocar a culpa em Deus, no seu líder. Você não pode querer colocar a culpa na igreja. Você está sendo avisado. A sua vida hoje é resultado das suas escolhas. Se não está bom, é porque as suas escolhas não foram boas. Você precisa entender e parar de querer colocar a culpa nas circunstâncias. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por situações trágicas na nossa vida. Mas Deus deu válvula de escape e opção de escolha para cada um de nós. E por que é que não aplicamos? Pode falar, pastor. Tiago, capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Nós temos que aplicar a palavra de Deus, amém? Lembre, anote. Assim, Caio, eu quero crescer, o que eu faço? Olha o que o seu líder faz. Líder, toma cuidado se você está fazendo errado. Olha o que o seu líder faz e faz também. Ele traz papel, caneta, anota, estuda em casa, faz você também. Você tem que construir esse muro que vai proteger a sua vida. Não acha que uma obra do acaso vai de repente te livrar. Você precisa estar preparado. Antes de chegar na comunidade, eu comecei a visitar algumas igrejas lá em Moarama. E eu estava com meu filho de colo ainda. Falei para minha esposa, vamos sentar nos últimos bancos, porque lá a gente não atrapalha as pessoas com o Pedro. O Pedro era bem agitado e as pessoas só ficam olhando para o culto. Irmãos, eu nos últimos bancos de uma igreja grande, lá em Moarama, a palavra, há quanto tempo eu não ouvi uma palavra que pudesse transformar a minha vida, porque era a Bíblia. Era a Bíblia que eu estava precisando, e estavam falando da Bíblia. E aquela palavra falando comigo, e eu cuidando do Pedro. Daqui a pouco, nos dois últimos bancos, eu olho para o lado. Irmãos, me subiu uma ira, que se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha ido lá bater nos jovens. As duas últimas fileiras do banco da igreja, praticamente todos os jovens, desligados do culto, brincando no celular, conversando. Tinha gente que, WhatsApp, Facebook. Irmão, entenda,
Isso é uma cilada de Satanás para a sua vida, para que você não entenda a palavra de Deus. Não é a minha palavra, eu não sou nada. Eu sou falho, sou pecador, tenho contas para pagar como você. Mas é a palavra de Deus que traz luz para a nossa vida, para o nosso casamento. E eu e você precisamos entender e aplicar essa palavra, crendo que ela é a verdade. Porque ela vai te livrar de viver dias ruins, e você vai viver a vida em abundância. Abundância, a vida abundante que Deus tem para você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías 5,13. Quem achou, diz um amém bem forte. Quem não achou, diz um amém bem forte. Misericórdia, perdão. Aí, tem misericórdia, vamos esperar. A misericórdia do Senhor veio para você hoje. Isaías 5,13. Olha lá que legal, vamos lá. Portanto, o meu povo é levado cativo, é preso, porque por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Na minha versão vai dizer: portanto meu povo será levado cativo, porque não tem entendimento. O povo é levado preso, irmão, porque às vezes não tem entendimento. E nós como homens, irmão, a família toda é destruída, porque às vezes os maridos não têm entendimento. Às vezes as mulheres destroem a sua casa por falta de entendimento e diz palavras vãs que não edificam, porque não tem entendimento do que precisa ser feito. Só faça o que a palavra diz. Amém? Satanás é o maior interessado que você não aprenda. Abra lá em 2 Coríntios 4,4. 2 Coríntios 4,4. Satanás é o maior interessado para que você não aprenda. E quem quer já marcar, já achou segunda, vai lá para também 2 Pedro 1,19. Se você tem sua caneta, faz uma ponte aí na sua anotação. 2 Pedro 1,19. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Eu não acredito nessa palavra. Satanás já cegou o seu entendimento. Não é nem você, é Satanás. Vamos lá para 2 Pedro 1,19. Vai falar assim: temos assim muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva brilhe em vosso coração. É a palavra do Senhor que traz luz para a minha e para a sua vida. Amém? Vocês estão ligadinhos aí? Se precisar, a gente fica de pé, canta um louvor. Glória a Deus. O Juliano vai entender. E quando eu entendo um pouco, Caio, eu entendi um pouco da ministração passada, eu entendi um pouco da maturidade.
Fala assim pro seu irmão. Fala pra ele aí, hein? Não serve. Quando você entende pouco, não serve. Irmãos, lá em Mateus, se você está anotando, pode colocar Mateus 16, do versículo 22 ao 23. Você vai ver um diálogo com Cristo e os seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 22 ao 23. Não, vamos lá. A palavra é a verdade e é ela que traz luz. Vamos lá, Mateus, capítulo 16, versículo 22 e 23. Antes do 22, nesse mesmo capítulo, versículo 16 e 17. Olha o que diz. Simão Pedro respondeu: quem respondeu foi? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que a te revelaram isto, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro acabou de ter uma revelação do Espírito, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos lá para o versículo 22 e 23. Pedro, chamando-o à parte, chamando quem? Jesus, começou a repreender Jesus, irmãos, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus estava prevendo a sua morte, falando para eles. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro acabou de ter uma revelação que Cristo era o Filho do Deus vivo, era no mesmo capítulo. Irmãos, aí Jesus vai dizer que ele precisa morrer. E aí Pedro chega para ele e fala assim: não, Senhor, tenha compaixão de ti. Jesus vai falar para ele: aparta-te de mim, Satanás. Irmão, entender um pouco não serve. Quando você entende um pouco, é a área que Satanás vai usar na sua vida. Quando você entende um pouco, não foram as minhas palavras, mas foram as de Cristo, dizendo para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Então, quando você entende pouco, esse pouco que você entende é suficiente para Satanás te enganar e usar esse seu pouco conhecimento para ser a área que ele vai ter autonomia na sua vida. Muitas pessoas na igreja têm perguntado para muitos líderes: se eu posso isso ou não posso aquilo. Irmãos, vocês precisam entender que a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Se nós entrarmos nesse mérito, você pode, você não pode, você pode, você não pode, vamos sair da graça, vamos entrar na lei. O que então você precisa? Entender os princípios da palavra de Deus. Se eu posso beber, se eu não posso beber. Se eu posso ficar, se eu não posso ficar. Se eu posso namorar, se eu não posso namorar. Irmão, vai perguntar para Deus. Vai perguntar para a palavra. Só uma dica para quem está querendo namorar: namoro não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia namoro. O que tem na Bíblia? Noivado. Para casar. Não tem namoro. Então nós precisamos sair dessa opinião do que o outro tem. Qual é a opinião da palavra? Diante dessa circunstância, qual é a opinião da palavra? E sabe com quem que eu gosto de andar mais na liderança? Com quem tem mais pergunta. Essas pessoas que andam com a gente e não tem pergunta nenhuma para fazer, não, ele não sabe nem para onde quer ir. O que eu faço diante dessa situação? Vamos pegar a Bíblia. Se eu não sei, vamos pegar a Bíblia, vamos procurar junto. A Bíblia fala sobre isso. Então, e agora entendi, e agora sobre aquilo? O que é? Opa, outro texto. Texto para pais aqui, texto para filhos ali. O que eu faço diante dessa situação de dúvida? Faço isso. É a palavra. Você tem que fazer essas perguntas para Deus. Adão e Eva, irmão,
É tão perigoso esse fato de nós entendermos pouco, porque esse entender pouco é a estratégia que Satanás continua usando. E ele começou lá no Éden. Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver lá, a partir dos versículos 8 e 9, no versículo 8 e 9 vai estar dizendo que plantou o Senhor Deus no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem, a árvore da vida. Plantou o Senhor Deus no meio do jardim a árvore da vida. Qual que é a árvore que está no meio do jardim? Irmão, você precisa entender, irmão. Qual que é a árvore que está no meio do jardim? Porque se você não entender nem isso, Satanás já pegou sua mente e você nem está aqui. A árvore que foi plantada no meio do jardim, qual é? E do lado foi plantado a árvore a árvore que está no meio. A do lado, a da árvore da vida podia comer. Amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer. Fale assim, não podia comer. Aí, no capítulo 3, Satanás começa um diálogo. Isso às vezes parece normal, mas não é. Satanás começa um diálogo com Eva. Não é normal uma pessoa conversar com Satanás, irmão. Mas tem um diálogo. Capítulo 3, estão lá dialogando. E aí Satanás vai e faz uma pegadinha com Eva. E Eva demonstra que ela não entendia o que Deus tinha dito no capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse diálogo está no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Se você tem interesse de entender como é que Satanás age, marca esses versículos e começa a anotar o que foi que Jesus disse, o que foi que a Eva disse para Satanás. Você vai ver que Eva não entendia. Eva vai falar assim, ó, disse Deus que dessa árvore que está no meio do jardim eu não posso tocar. A palavra tocar não foi nem mencionada. De onde é que ela construiu isso? Veio uma ideia. O problema da árvore do conhecimento do bem e do mal era comer. A palavra era comer. Não tinha nada de tocar. Então, irmãos, quando você não entende, você peca. Eva caiu na cilada de Satanás. Porque pode ter vindo para ela uma palavrinha lá. Então nada a ver, não vou morrer, nada a ver então. Nada a ver com aquilo que Cristo disse, nada a ver. Nada a ver eu querer ficar, nada a ver eu querer namorar. Nada a ver eu querer fazer sexo antes do casamento. Nada a ver. Ah, eu nem tenho ministério, eu nem tenho, não tenho nem... Não, nada a ver. Nada a ver eu querer namorar antes do tempo. Irmão, abra sua mente, tem tudo a ver. Tudo que a palavra de Deus diz para mim e para você, ela é a verdade. E tem tudo a ver. Não podemos entender um pouco, eu preciso entender tudo. Pastor, se o pessoal entender, não vai ter lugar para salas de maturidade. Não vai ter lugar para você mais fazer consolidação. Quantos ainda não fizeram consolidação? Ergam as mãos. Para ter uma ideia de quantidade. Quantos ainda nem começaram consolidação? Quantos estão fazendo consolidação? Ergam as mãos bem alto. Amém. Agora, quantos já fizeram consolidação e não estão consolidando ninguém? Olha lá. Tem uma galera aí para vocês começarem a consolidar. Irmãos, ó. Nós precisamos de pessoas para nos ensinar e aconselhar. Lá em Provérbios, capítulo 11, 14, vai dizer de onde é que vem a sabedoria. E Salomão vai dizer que a sabedoria vem da multidão de conselheiros. Você pode pedir a sabedoria como está lá em Tiago 1,5? Pode? Que está lá vai falar assim, então, que o Senhor Deus pode também te dar o conhecimento e a sabedoria para entender. Mas via de regra, o Senhor Deus vai te dar conselheiros. Amém? Quando você pede que o Senhor Deus te dê sabedoria, fala assim comigo.
Às vezes eu faço isso, irmão, porque tem gente que está dispersando e a gente precisa trazer de volta, para que tenha entendimento. Repita assim comigo: quando eu peço ao Senhor sabedoria, o Senhor pode estar me dando conselheiros. Amém? Então dê ouvidos quando você ouvir o conselho, tá bem? Porque pode ser Deus falando com você. Um exemplo assim de que nós precisamos de pessoas para nos explicar, nós vemos lá quando o eunuco e Filipe, o eunuco está lendo a Bíblia e Filipe para do lado dele e fala assim: você entende? O eunuco fala: como eu posso entender se não tem quem me explica? Aí Filipe entra e começa a explicar a palavra. Quem conhece o texto, a vida do eunuco mudou? Sim ou não? A vida do eunuco mudou a partir do momento que ele entendeu o que a palavra de Deus disse. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19. Nós estamos caminhando para o final. Versículo 19 e 20. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer assim: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Por quê? A boca do Senhor o disse. A palavra do Senhor está sendo apresentada a vocês, irmãos. Se você quiser e ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Vai viver bem. Amém? Vai viver em paz. Agora, se você recusar e for rebelde, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. É Deus que faz as duas coisas. Você aceita, entende, Deus te abençoa. Você recusa, é rebelde, cuidado, o juízo de Deus vai vir na sua vida. Irmãos, uma das ciladas na vida do cristão é se acomodar. Quero que você preste bastante atenção nesse final. Bastante atenção. Que uma das ciladas de Satanás na nossa vida é se acomodar. Às vezes você olha para trás e você fala: mudei muito. Olha o quanto eu já avancei. Já está bom. Satanás, todos os dias, vem com uma ideia de que você precisa se acomodar, que você precisa descansar, que até onde você chegou já está bom. Mas, irmãos, eu preciso dizer para você: você ainda não chegou no seu propósito. Diz: eu ainda não cheguei no meu propósito. Porque o meu propósito é ver Cristo face a face. Aleluia. Nós ainda não chegamos no propósito, irmão. Então você não pode descansar a sua espada. Você não pode descansar. Você não pode querer tirar uma noite a mais de sono. Às vezes você faz uma viagem, chega cansado: não vou na igreja, Deus conhece o meu coração. Não chegou o tempo de você descansar. Irmãos, às vezes você passa por situações problemáticas na sua família. Minutos antes de você vir para o culto, abra sua mente. É esse culto que vai mudar a sua vida. E Satanás sabe disso, e ele não quer que você entenda. Então é nesse dia
que ele vai se levantar com todas as suas forças para tentar te barrar, para te segurar, para que você não entenda. Se você ler o texto que vai falar que o Senhor Jesus, que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento, você vai entender que o propósito de cegar o entendimento é para que não haja luz, para que a vida não mude, para que você não se converta e Deus te abençoe. Deus quer te abençoar, igreja. Saia da sua zona de conforto. Você precisa se mexer. Quantas vezes já foi aconselhado que às vezes existe brecha na sua vida e você precisa fechar essa brecha? Você está esperando que mais pessoas parem e orem por você? Você está esperando que as pessoas alisem o seu ego? Irmão, abra os seus olhos. O Senhor já disse onde está a brecha. Mas eu amo demais, não importa. Deus quer dar a vida para você. Deus entregou o seu filho, aquilo que ele mais amava, por amor de mim e de você. Agora o que é que está te impedindo de abrir mão e deixar que o próprio Deus mude a sua vida? São coisas aqui da terra. Nós não viemos para ficar aqui. Aqui é passageiro. Deixa Deus transformar a sua vida, igreja. A palavra é dura, mas é vida de Deus para a sua vida. Não adianta as pessoas continuarem te falando: sai dessa vida de pecado. Se você não entender que é isso que está te destruindo, deixa Deus te lavar com a palavra. Aos que têm sede. Às vezes nós experimentamos muitas coisas boas no Senhor. Mas algo dentro de mim e de você não pode calar. E precisa estar sempre dizendo: existe mais. Você precisa sempre dizer para você: existe mais. Existe mais. Ainda você não chegou no seu propósito. Existe mais. Um dia eu já falei para vocês, eu estava viajando. De um lado tinha um sítio, do outro lado tinha uma fazenda. No sítio a grama era ralinha assim. Na fazenda o boi andava com a cabeça para cima, porque o pasto era grande. Existe gente lá fora achando que por causa dos anos de evangelho já tem tudo. Mas existe mais, igreja. E isso é motivo de alegria. Existe mais. Você que às vezes viveu uma frustração, isso não é tudo que Deus tem para você, uma frustração. Existe mais de Deus. Isso é tão sério, igreja, porque tem pessoas que começam a vir para a igreja, começam a ir na sua célula, e às vezes Deus transforma a vida dela, ela fica muito feliz e acha que isso é tudo, e para de ir. Existe mais. Assim como, irmão Gesiel, Deus restaurou áreas na sua vida, você precisa dizer para você: existe mais de Deus. Existe mais de Deus, igreja. Deus restaura uma parte da sua vida. Deus quer restaurar tudo. Quer que você tenha uma vida em abundância. Não quer que você viva uma vida de escravidão, Deus quer que você viva bem. Vou pedir para a igreja ficar de pé, para que o ministério de louvor venha. A minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar quando você entender. Satanás, ele tem ciladas, artimanhas,
mas o nosso general é Cristo. E Satanás já foi vencido. Amém? Nós precisamos entender quem eu sou em Cristo. Vai chegar o dia que o Márcio vai ministrar sobre isso. Nós precisamos entender quem eu sou em Cristo. Faça essa pergunta: Senhor, faça comigo, Senhor, quem eu sou em Ti? Porque, irmãos, dia a dia, Satanás, o nosso adversário, tem tentado nos acusar e destruir o projeto de Deus na minha e na sua vida. A luta dele é na nossa mente. E quando nós desistimos, o Senhor não vai operar enquanto nós não reagirmos. Nós precisamos reagir. Não chegamos no final. Não chegamos no final do nosso propósito. Existe mais de Deus para mim e para a sua vida. A igreja está cheia, glória a Deus. Mas isso é uma pontinha do que Deus ainda quer fazer nessa cidade. E Deus quer fazer através da sua vida. E você precisa entender que Deus não te chamou para viver uma vidinha particular feliz. Deus te chamou para viver uma vida em conjunto e abundante. Deus não nos chamou para viver uma vida cristã escondida num quarto, escondida em casa. Deus nos chamou para vivermos unidos em famílias, um ajudando o outro, um comendo na casa do outro. Se quiser me chamar, pode me chamar, amém? Sal da terra e luz do mundo. Você é isso no Senhor. Irmãos, como nós estávamos falando, Satanás, ele dedica a vida dele para destruir o projeto de Deus na sua vida. Ele dedica o tempo que ele tem aqui na terra para destruir o propósito de Deus na sua vida. Mas diz assim comigo: Satanás, você perdeu. Irmão, você é lindo. Você é amado do Senhor. Às vezes você tem um sentimento de inferioridade, de que você não é capaz. Satanás joga essas ideias na sua mente, que a sua vida não vai prosperar, que o seu casamento não vai dar certo, que você não vai crescer. Mas Deus te ama. Deus te ama. E você é lindo. Deus acha você perfeito. Deus te ama tanto. Você não precisa viver os seus dias pela opinião dos outros, pelo que o mundo diz sobre você, pelo que as outras pessoas dizem de você. Você só precisa viver com a opinião do Pai sobre você. E a opinião do Pai é que você é amado dele. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer se encontrar com você. Ele quer alinhar a sua vida ao propósito original. Às vezes você até ontem viveu uma vida estranha, nem sabia para onde ia, o que deveria fazer. Existe mais de Deus para você, irmão. Se você estava desanimado, se você achava que você já tinha alcançado tudo, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar com você. Entenda, Deus tem mais para a sua vida. Sua vida não foi até onde você imaginou. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Deus quer restaurar a sua vida por completo, porque Ele te ama. Irmão, grave isso na sua consciência, no seu coração. O Senhor Deus, Ele te ama. E existe mais de Deus para a sua vida. Aleluia. Cante comigo. Tem
seu amor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou, Ele me amou. Declare. Ele me ama, Ele me amou, me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Deus, nós entendemos, Pai, que o seu amor, ó Deus, rompe todas as barreiras. Nós entendemos que precisamos compreender esse amor do Senhor pelas nossas vidas. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos compreender a Tua palavra, passarmos de sermos meros ouvintes e sermos praticantes da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, marca esse 30 de julho de 2017 e começa uma nova história nas nossas vidas. Todas as histórias de derrota, em nome de Jesus, hoje sejam destruídas. Todas as setas do maligno que prendiam as nossas mentes no passado, nos impedindo de desfrutar o favor e o melhor de Deus, estão canceladas e destruídas na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abra, Santo Deus, o nosso entendimento para compreender os mistérios da Tua palavra. Abra, Santo Deus, o nosso coração e ajude-nos, Deus, a termos disposição de tirar tudo que não provém do Senhor das nossas vidas e deixar que tenha só o Senhor, Pai. Deus, como um dia o Teu filho Davi, ajude, Santo Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração e a nos lembrarmos dela no dia mau, no dia que nós precisamos aplicar a Tua palavra. Santo Deus, em nome de Jesus, na direção do Teu Espírito Santo, Pai, não são palavras minhas, mas todo o espírito de meninice, de criança, que trazia pessoas aqui, já adultas, mas agindo na fé como crianças, está agora destruído em nome de Jesus. E os que bebiam leite vão comer do alimento sólido do Senhor, vão poder experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque é isso que o Senhor escolheu para mim e para a sua vida. O Senhor não nos escolheu, não nos chamou para viver uma vida de miserável, miserável no casamento, miserável no relacionamento, miserável no trabalho. O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante. Entenda, essa é a vida que o Pai escolheu para mim e para você. Abra a sua vida, abra a sua mente e deixe o Senhor renovar, construir tudo o que precisa. O Pai sabe o que é melhor para você, filho. Não se segure, não se prenda na sua mente, nas suas limitações. Deixe o Senhor renovar. Aleluia.
Aleluia. Oh, Deus seja louvado, aleluia. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos passar pela renovação da nossa mente para desfrutarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a tua vida. Recebe esta palavra. A palavra de Deus nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o nosso Deus, a revelação do nosso Deus, o desejo de Deus se revelar a mim e a você é sem limite. Quanto mais buscarmos, mais Ele nos dará. Quanto mais buscarmos, mais Ele se revelará. Aleluia. Amém? Recebe esta palavra, viva por ela, pratique ela no seu dia a dia. Deixe o Senhor arrancar da sua vida todas as velhas práticas, em nome de Jesus. Receba uma unção de Deus, uma unção de entendimento, uma unção de sabedoria dos céus. Recebe uma unção de sabedoria, de entendimento dos céus, vinda dos céus, que vai te capacitar a compreender os propósitos dele, os planos dele na sua vida. Em nome de Jesus, toma posse, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quero deixar os nossos avisos para os irmãos, para que você não esqueça. Na segunda-feira, consolidação em Guaiporã. Gostaria que você não adiasse mais a consolidação em Guaiporã, porque para que você possa entender, compreender, ter revelação e crescer no Senhor. Na segunda-feira também nós teremos, eu creio que eu posso já me reunir segunda-feira amanhã com os nossos líderes, discipuladores a partir das 8 horas. Minha esposa terá reunião das 6h30 com as professoras de célula, e às 8 horas ela terá a reunião também da Rede Kids. Meu bem, Fatiminha, é isso mesmo? Às 6h30 minha esposa estará reunindo com as professoras de células, e às 8 com toda a Rede Kids. É isso mesmo? Amém? Eu estarei me reunindo na segunda-feira já com os discipuladores. Na terça-feira, os discipuladores vão se reunir com os seus líderes de célula, anfitriões, líder em treinamentos, esteja se reunindo com o seu líder. E de quarta a sábado, as nossas células acontecerão nas casas. Você que não está inserido numa célula, você pode procurar nossos líderes. Aliás, eu convido os líder em treinamento, anfitriões, rapidamente aqui, discipulador, bem rapidinho, para aqueles que não estão em célula, possa olhar e escolher um de vocês para estar fazendo parte de uma célula. Se você ainda não está inserido numa célula, você pode escolher uma dessas pessoas que você conhece, procure ela ainda antes de sair do culto, seja aqui ou seja em Guaiporã, para que você possa participar de uma célula. Olha bem essas pessoas, veja um desses que são seus amigos, se você é amigo, e já em seguida você no final do culto procura essas pessoas, vê o endereço da célula, você possa estar participando lá. Então, de segunda a sábado à tarde, células. No sábado à noite, as 2 salas de maturidade continuam acontecendo. Vocês já perceberam que o pastor presente ou ausente, a igreja funciona da mesma forma, até melhor, porque a igreja não é uma instituição humana, ela é um organismo vivo, e nós já aprendemos isso, descobrimos isso, estamos vivendo por essa verdade. Então, o pastor presente ou ausente, a igreja é a mesma. Amém? No domingo próximo teremos a ceia do Senhor. Amém? Então se prepare, venha também para participar da ceia do Senhor juntamente conosco.
Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Que Ele abençoe poderosamente a sua família. Que Ele multiplique tudo quanto você colocar as mãos para fazer nesta semana. Que Ele volte para si o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Boa semana, boa célula, e que você possa prosperar em tudo quanto Deus coloca, tudo quanto Deus ordenar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha.